Facções, para além do PL, há o futuro do país. Qual? Olha, presta atenção aqui. O Mota está dizendo que vai votar amanhã o texto do Derrite sobre as facções. Vou voltar a um ponto que eu escrevi nessa madrugada. Até agora ninguém sabe por que é que Tarcísio escolheu Derrite, que foi ele, com a terceirização do Hugo Mota, para ser o relator do PL, do governo, do projeto de lei do governo sobre facções, e o Derrite resolveu afastar a Polícia Federal das investigações das facções, isso em duas versões, hein? Na primeira tinha que pedir autorização, só se o governador pedisse ajuda da PF. E na segunda tinha que pedir autorização para o governador na prática. E na última versão, na quarta versão, ainda tem lá o corte de recursos da PF. Então é preciso saber por que é que esse grupo decidiu atacar a PF e ameaçar o país de uma retaliação estrangeira, transformando o país naquele que seria o que reuniria o maior número de terroristas no mundo, à medida que colocava as facções na lei antiterrorismo, ainda que não chamando de terrorismo, tese que vocês sabem, já mostramos aqui, o Tarcísio vocalizando que ele queria isso. Eles tentaram isso, foi um escândalo, o Derrite recuou, a quarta versão ainda é uma bagunça, porque aí tem lá as organizações criminosas e as organizações criminosas como que é extremamente violentas, ultraviolentas. Nunca vi isso. Nunca vi isso. De um adjetivo com um prefixo que forma um superlativo, voglio bene, formar um tipo penal. Seria a festa dos advogados. Não, o meu não é ultraviolento. Cadê a violência? Não, não, mas é que o Comando Vermelho é violento. Sim, mas o meu não é violento. É uma bagunça. E aí, eu não sei o que vai ser, não sei quem ganha a eleição. A única coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quem tentou isso uma vez vai tentar de novo. Porque essa blindagem que estava lá era uma blindagem política. Você está aqui para entender o movimento dos barcos. Uma blindagem política. Porque, evidentemente, os 50 bilhões de emenda por ano transita pelo mundo do crime organizado. Droga hoje é o de menos, bebê. Na movimentação do crime organizado, a droga é o de menos. O texto está horrível como estava antes? Não. É bom? Não. A começar do fato de que mexe com a progressão das penas de uma maneira que só vai fortalecer o Comando Vermelho e o PCC, que inclusive pode levar à explosão dos presídios, a dependendo de quem sejam aqueles que não terão direito à progressão. E tem gente na Câmara disposta a piorar tudo, como sempre. É um texto irresponsável e, a meu ver, a cena para o futuro. Que futuro se quer? Qual futuro se quer? Porque não tenho dúvida, Derrite perdeu agora, os absurdos não passaram, ele teve de tirar, porque inclusive inconstitucionais também. Agora, essa gente não vai desistir, porque o projeto é muito maior do que apenas combater facção. Isso ficou evidente. O Mota diz que Câmara vota amanhã e ponto final, vai lá.
O presidente da Câmara reafirmou hoje que o marco legal de combate ao crime organizado, o PL Antifacção, relatado pelo deputado Guilherme Derrite, será votado amanhã. A proposta seria apreciada na última semana, mas foi adiada após pedido dos governadores de extrema-direita. Hoje, pelas redes sociais, Mota escreveu: segurança pública exige firmeza, mas também garantias e eficiência institucional. Por isso, inseri na pauta de amanhã e a Câmara dos Deputados vai votar o marco legal de combate ao crime organizado. É a resposta mais dura da história do parlamento no enfrentamento do crime organizado. O projeto aumenta as penas para integrantes de facções e dificulta o retorno às ruas, também cria e integra os bancos nacional e estaduais de dados sobre as organizações criminosas. Vamos em frente com responsabilidade e a urgência que o tema requer. A fala assim fica parecendo boa, né? Mas não dá para esquecer que, de imediato, assim que ele nomeou o Derrite tinha uma proposta 2 horas depois, e a proposta, 2 horas depois, simplesmente tirava a Polícia Federal do combate ao crime organizado. É preciso saber por que isso foi feito. Por que isso foi feito? Para atender a qual demanda? A demanda de quem? Isso não está claro. O Lindbergh cobra mudança de relator. O Mota não vai ceder, mas de qualquer modo vamos pro negrito aí do Lindbergh. Vai lá. Ele afirmou o seguinte, Reinaldo: eu acho que não dá mais para salvar esse texto. Seria um excelente aceno achando uma pessoa que fosse uma outra indicação para consensuar, para unificar, sair desse impasse. Acho que difícil que mudem, né? Na Câmara, o que se está tentando, assim, na Câmara o texto vai passar, estão querendo ver se os progressistas votam contra, foram contra o aumento de pena para bandido, não sei o quê. É preciso que os progressistas tomem muito cuidado para não cair numa armadilha, lembrando que tem o Senado depois e que eventuais aberrações podem ser corrigidas eventualmente no Senado. Ou se a aberração for incorrigível, acabou, não passa. Né? Agora é lamentável isso que o Mota fez, ele sabia o que estava fazendo. A verdade é que Tarcísio, Derrite e Mota fizeram um texto que tirava a Polícia Federal da jogada e que tornava o Brasil um celeiro de terroristas. Uma coisa absolutamente absurda e temerária. Mas assim se fez. As coisas mais estúpidas saíram, mas ainda não está bom. Crime vale tudo. Fim da progressão, prisão perpétua, vai entrar castração, vão tentar química, vão tentar também ver se consegue colocar, voltar a coisa do terrorismo. Virou um Deus nos acuda, virou o fim do mundismo. Vai lá, vai. Deputados têm articulado a inclusão de diversas propostas na PEC da Segurança enviada pelo governo ao Congresso Nacional e entre os pontos mais controversos que podem ser adicionados no texto está um dispositivo para impedir a progressão de regime para crimes graves, como os delitos contra a vida, estupro seguido de morte e pertencimento a facções. No projeto relatado por Guilherme Derrite, há um instrumento semelhante que prevê que membros de organizações criminosas só podem ter benefícios penais após o cumprimento de 85% da pena. O relator da PEC da Segurança, deputado federal Mendonça Filho, já diz que na PEC será progressão zero. A ilusão de sempre. O problema fica parecendo assim, simpatia por bandido. Põe progressão zero, acaba com a progressão. E depois vocês vão ver o que vocês vão fazer com os presídios. Vão fazer o que com os presídios? Vocês que nunca construíram presídio nenhum. Os 5 presídios federais que existem, 4 foram construídos no governo Lula. E 1 foi construído no governo Dilma. Até 80%, depois veio o impeachment e terminou no governo Temer, que ele inaugurou. Vocês não fizeram presídio federal nenhum. Mentira? Demonstra. Ou então fala assim, não, criou qual? Não tinha. O problema é, quem vocês vão chamar de facção? Aquele que vira vítima do PCC na cadeia? Aquele que vira vítima do Comando Vermelho na cadeia? Esse não vai ter
progressão? O deputado Aloysio Mendes, do Republicano do Maranhão, ele afirmou o seguinte ao Globo: é uma ideia minha e do Mendonça. Isso seria aplicado para crimes super hediondos, como em caso de feminicídio, quando se mata a mãe na frente do filho, crime de facção tal aí, no caso da prisão perpétua, é isso, a prisão perpétua, que também não tem no Brasil. E assim vai, e aí, olha, Deus nos acuda, né? E a família Bolsonaro, sempre muito oportuna nessas coisas, agora eles querem aprender com o fascistão do Bukele, ou fascistinha do Bukele, em El Salvador, como se o Brasil tivesse 6,6 milhões de habitantes, como El Salvador, tivesse metade do tamanho, metade do estado do Rio de Janeiro, como El Salvador, e pudesse fazer aqui o que se fez em El Salvador. Mas vamos lá, 10, vamos lá. Senador Flávio Bolsonaro e o irmão dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro, viajaram para El Salvador para, nas palavras deles, discutir segurança pública. Os dois são filhos de Jair Bolsonaro, não serão recebidos inicialmente pelo presidente Nayib Bukele. Eles terão uma audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública do país, Héctor Gustavo Villatoro Funes. Ele tem recebido políticos brasileiros de extrema-direita desde o ano passado para falar sobre um programa de segurança pública em El Salvador. O governo de Bukele passou a ser citado como exemplo pela extrema-direita mundo afora após a construção de um mega presídio na capital do país. A penitenciária tem capacidade para 40 mil detentos. É o que essa gente pensa, que imagina que pode resolver a segurança assim, e é claro que esse é um discurso que cola, né? E o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, diz que sim, ele vai insistir na questão do terrorismo. Continuamos defendendo inserir no texto a questão da equiparação do crime de facção ao terrorismo no Brasil. Os mercados já falaram que não dá, o Exército já falou que não dá, já alertou para o risco dessa porra louquice. Mas esse, afinal de contas, é o Sóstenes Cavalcante. Quando foi que ele recuou diante do erro? Não. Esse é um homem que, diante do limite, dá sempre mais um passo.